Olá, amigos, tudo bem? Marcelo, no 20º dia em Portugal e no 5º dia em Lisboa. Os portugueses são pessoas educadas no trato com desconhecidos. Se você quer vir a Portugal e acha que o comportamento dos portugueses é de certa rispidez, de certa animosidade, que você não vai ser bem tratado aqui, você está redondamente enganado. Os portugueses são educados. Se você, por exemplo, pede a eles uma informação sobre algo, eles educadamente te explicam. Claro, alguns, da mesma forma que nós brasileiros, alguns são um pouco mais sorridentes, alguns fazem questão de te explicar minuciosamente onde é que fica a rua X, a rua Y, mas a maioria deles te trata da mesma forma que um brasileiro trataria. Explica o que é necessário, com objetividade, com serenidade, com tranquilidade, sem má vontade. Ou seja, da mesma forma que você receberia o tratamento de um brasileiro nesse aspecto, você receberá de um português também. Então, quanto a isso, não há que ter qualquer receio. Exceções vão existir em qualquer país, mas a regra aqui é de um povo bastante educado. Hoje eu estive na região de Belém, freguesia de Belém, que pertence aqui à cidade de Lisboa, e é um local muito interessante para você conhecer, porque fica a uns 4 ou 5 quilômetros daquele centro histórico, da chamada Baixa, ali onde tem a Praça do Comércio. Você vai se afastar uns 4 ou 5 quilômetros dali, e essa região de Belém tem inúmeros jardins muito bonitos, muito decorativos, muito bem cuidados, com fontes, extensos, um excelente passeio para você fazer, inclusive com as crianças. Você tem ali vários monumentos, a história de Portugal, ali com a Torre de Belém, que é o passeio que você paga 6 euros para visitar a Torre de Belém, e são os 6 euros muito bem gastos. Você tem, andando um pouco, o Padrão dos Descobrimentos, que é um outro monumento bastante expressivo. Do outro lado da avenida, do lado oposto ao do Rio Tejo, você tem o Mosteiro dos Jerônimos. Eu ainda não visitei, mas eu estive na região, e ali próximo é que eu vi esses jardins extensos e belíssimos. Você tem inúmeros museus. Você tem o Museu da Marinha, Museu do Combatente, e só de você estar ali, passeando ali pelaquela região, eu acho que é passeio para no mínimo metade de um dia, umas 4 horas. Isso se você não entrar em muitos dos lugares, né? Mas eu acho que um passeio bem feito para você não simplesmente ver o lugar, mas para você sentir aquele ambiente, eu acho que tranquilamente você pode ficar naquela região ali de Belém um dia inteiro, tá? Vale muito a pena. É uma região que você aproveita bastante porque as coisas estão relativamente próximas, e um ambiente assim agradável, bucólico, pacífico. Você vai gostar, seus filhos também vão gostar. Depois que eu fiquei algumas horas ali, eu peguei o autocarro, que você sabe que é o ônibus, e aqui principalmente nessa região central, eu não sei se em toda Lisboa é assim, tem algo muito interessante. Nas paragens, que são as paradas dos ônibus, dos autocarros, você tem um painel que te diz ali as linhas que passam no local e em quanto tempo elas vão passar ali naquela paragem, né? Isso facilita bastante. E no próprio ponto de ônibus, você tem ali as linhas que passam ali com o trajeto, né? Então,
eu observei, eu estava até pensando naquele instante em voltar aqui para o bairro de Saldanha, que é onde eu estou. Mas aí eu estava tão fácil ali na paragem de autocarros, né, no ponto de ônibus, que eu observei que havia um ônibus que ia até o bairro do Benfica, que é um bairro onde tem o Shopping Colombo, que é um grande shopping. Eu não sei ao certo se é o maior shopping de Portugal, porque eu procurei agora há pouco pela internet. Parece que tem alguma coisa dizendo que há um shopping na região de Amadora que é maior do que ele. Se bem que eu não sei direito o que é que define o tamanho de um shopping. É a quantidade de lojas? É simplesmente a área do shopping? Às vezes um shopping pode não ter tantas lojas e ter uma área de estacionamento muito vasta. Eu não sei direito o que define essa questão de ser maior ou ser menor. Mas, independentemente disso, eu aproveitei, fui de autocarro até o Shopping Colombo, passei por caminhos que antes eu não havia passado, principalmente por essa região aí de Benfica. E chegando ao shopping, é um shopping, eu não vou dizer para vocês que é algo imperdível, mas vale a pena conhecer esse grande shopping de Portugal. Ali você vai ter lojas que são muito famosas, por exemplo, a Primark, não sei se você já ouviu falar nessa loja, porque, se não me engano, é uma loja que não existe no Brasil, mas na Europa ela existe em vários países. E é uma loja famosa pelos seus preços baixos, das roupas principalmente. Eu entrei nessa loja, estava bastante cheia, eu não pude assim verificar o quão baratos são os preços, né? Mas a gente sabe também que essa coisa assim da loja ser barato ou ser cara, às vezes a loja oferece bons preços, mas é lógico que não é tudo que tem bons preços. Mas aí a loja já pegou aquela fama, então tem muito consumidor que vai entrando na loja e vai comprando meio que sem pensar, por aquele impulso de consumo. Mas sem dúvida, essa fama de ser uma loja que tem bons preços não é à toa. Existiam muitos bons preços lá e alguns outros nem tantos. E já me disseram também que a qualidade, se você for ver o custo-benefício de comprar uma roupa ali, as roupas não são de altíssima qualidade em regra, mas também pelo preço que se paga, elas são de boa qualidade, né? E esse Shopping Colombo vale a pena você conhecer também. Agora, mudando um pouco de assunto, esses dias todos que eu tenho ficado em Portugal e tenho adorado, tenho gostado muito, passo por lugares diferentes, lugares mais tranquilos, lugares mais agitados, lugares com mais turistas, lugares com menos turistas, e tenho adorado aqui esse país. Inclusive, algumas pessoas dizem, e com razão, puxa, mas esse país é lindo. Sim, o país é lindo, mas o nosso país, o Brasil, também é lindo. Agora, a questão é que no nosso país nós não temos as pessoas comuns, né? Não vamos aqui colocar os milionários em questão ou as pessoas que são extremamente pobres. Vamos colocar aqui as pessoas comuns. As pessoas comuns não têm a oportunidade adequada de verificar o quanto o nosso país, o Brasil, é lindo, por uma série de motivos. Você sabe muito bem, você brasileiro, quais são esses motivos. Muitas vezes falta-nos dinheiro, porque as coisas não são para todos, as coisas são muito caras, e nós que ganhamos, seja de 1 a 5 salários mínimos, para tentar ser um pouco mais objetivo, e a gente sabe que não é tanta gente assim no Brasil que ganha 5 salários mínimos, né?
A gente sabe que as coisas são difíceis, a gente tem sempre a nos perturbar essa questão da segurança. A gente sempre tem, quando estaciona um carro, fica preocupado se alguém vai estourar o vidro e tentar pegar alguma coisa dali. A gente fica preocupado em andar pelas ruas, coisa que aqui não acontece, não existe essa preocupação. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso. E às vezes você até talvez não acredite, mas aqui você não tem essa preocupação. Isso você caminha pelas ruas pensando para onde você está indo, pensando nas coisas que você tem que fazer, manuseando os objetos que você tem que manusear, sem qualquer preocupação se uma outra pessoa desconhecida poderá interferir naquela tua rotina. É uma sensação, para quem é brasileiro, fica um pouco até difícil de você tentar passar essa sensação de um país seguro. E é aquilo que eu volto a falar. Não existe país completamente seguro. Mas você anda aqui nas ruas sem ter isso como preocupação. Eu faria a seguinte comparação. Para você, brasileiro, inclusive. Quando você anda pelas ruas aí do Brasil, no último mês que você estava andando aí pelas ruas do Brasil, com que frequência você ficou preocupado que um piano caísse do 5º andar de um edifício na tua cabeça? No último mês, quantas vezes você ficou preocupado que um piano caísse do 5º andar de um edifício na tua cabeça? A sua resposta provavelmente vai ser: no último mês nenhuma vez eu pensei nisso. E se eu perguntar: e no último ano? Você vai pensar um pouquinho e vai falar: não, eu não pensei nessa possibilidade no último ano de um piano cair do 5º andar de um edifício na minha cabeça. Por que você não pensou isso? Porque pianos continuam a ser fabricados. Existem ainda pianos no 5º andar dos edifícios. Então é uma possibilidade de que um piano caia na tua cabeça. Mas, embora seja possível, isso é bastante improvável. Então, por causa disso, você não pensou nisso nos últimos 10 anos ou talvez na sua vida inteira. Então, faça esse paralelo com a questão da segurança. É claro que aqui em Portugal é possível que alguém coloque um revólver na tua cabeça para te assaltar. É possível que alguém estoure o vidro de um carro para pegar alguma coisa. Possível é, mas é improvável. E para a maioria aqui das pessoas desse país e de quem vem morar aqui, isso passa a ser alguma coisa que não passa pelo radar de preocupações. Essa questão de você ser assaltado com revólver, sofrer um sequestro relâmpago, ter o vidro do seu carro estourado. Claro que com algumas outras coisas menores, os portugueses se preocupam também. Os portugueses inclusive falam, né? Em Lisboa, tome cuidado com os carteiristas. São aquelas pessoas que podem, assim, sem você perceber, ir lá e pegar sua carteira dentro de um ônibus. Mas são coisas menores em comparação a violências tão grandes como a violência de um sequestro relâmpago, de um assalto à mão armada ou de você ter os seus bens subtraídos de forma violenta. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e amanhã eu tô de volta. Tchau.